Olá, tudo bem? Sou o professor José Abraão e vamos a mais uma aula online. Hoje, a nossa 12ª aula de matemática da modalidade EJA, primeira fase, primeira etapa. Os temas a serem abordados na aula de hoje será identidade e diversidade cultural. Iremos falar em relação entre segundo, minuto e hora. Identidade e diversidade cultural. O Brasil e suas etnias. O Brasil foi, historicamente, constituído a partir da fusão de muitas etnias. Mas o que é uma etnia? Em primeiro lugar, o conceito de etnia é diferente do conceito de raça. O que caracteriza a etnia são fatores culturais, como tradição, língua e identidade. O que distingue a raça, segundo fatores biológicos, é a cor da pele, o tipo de cabelo e etc. Por outro lado, acreditamos que as diferenças, mais do que dados biológicos, são construções sociais, culturais e políticas. E que devemos aprender a olhar diversidade humana a partir das particularidades diferentes, cor de pele, tipo de cabelo, etc. E não de forma hierarquizada, como perfeições e imperfeições, beleza e feiura, inferioridade e superioridade. Os membros de uma etnia compartilham os valores culturais próprios e se comunicam por meio de uma língua, que é também própria. Muito antes de os colonizadores europeus chegarem ao Brasil, já existia uma multiplicidade étnica entre os povos que aqui viviam, certo? Os povos indígenas, de origem asiática, eram constituídos de centenas de etnias, o que significava uma enorme diversidade linguística e cultural. Ainda hoje, encontramos mais de 200 etnias indígenas, certo? Na mesma forma, a população de origem africana que vieram para o Brasil pertenciam a inúmeras etnias portadoras de costumes, crenças e idiomas diferentes, que muito contribuíram para a formação da cultura brasileira. O mesmo pode-se dizer de outros povos que vieram para cá. Primeiro, os colonizadores, que são os portugueses, espanhóis e outros de origem europeia. E, posteriormente, um grupo de pessoas vindas das mais diferentes partes do mundo, e, por isso, tão diferentes entre si. Essa diversidade étnica que formou a população brasileira teve como resultado uma vasta riqueza artística e cultural. Nossas músicas, a culinária, as crenças e o próprio modo de ser, como são exemplos de vida. A primeira missa no Brasil foi celebrada por Henrique de Coimbra, frade e bispo português, no dia 26 de abril de 1500, 6 de maio no calendário atual. Um domingo, na praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz, Cabralha, no litoral sul da Bahia. Aqui nós temos uma imagem que tenta trazer uma recordação sobre esse momento histórico. Relações entre segundo, minuto e hora. Como vocês podem ver, aqui está um relógio, certo? Um relógio simples, um relógio de ponteiro, relógio esse que não tem nenhuma numeração. Mas, para sabermos as horas, é importante conhecermos qual é o ofício de cada ponteiro, que aqui aparece. Nós temos aqui, olha, esse ponteiro menor, certo? Esse ponteiro menor, mais destacado, ele representa a hora, certo? Esse ponteiro vai marcar a hora. Esse outro ponteiro maior, mais alongado, ele vai representar o minuto. E esse outro ponteiro, que não aparece, que é um pouco escondido, certo? Ele vai representar os segundos, certo? O ponteiro que representa os segundos
é aquele ponteiro mais veloz. É o mais veloz. Vai ficar o tempo todo em movimento, que quando você olha no relógio, você vê que ele estava aqui, depois está cá, e aí já ele muda de posições rapidamente. Esse é o ponteiro dos segundos. O ponteiro do minuto, ele é um pouco menos acelerado do que o dos segundos. Demora um pouquinho, de um minuto para outro. Mas o ponteiro mais lento de todos é o da hora. Porque vai demorar, né? Vai passar de uma hora até chegar a outra hora. Então, ele vai demorar a se deslocar, certo? Conhecendo algumas coisas interessantes em relação à hora. Quando vocês veem um relógio numerado dessa forma aqui, esses números, eles vão representar a hora, certo? 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no número 12, esses números vão representar a hora. Quando esse ponteiro menor ele estiver direcionado para um número desses aqui, ele está dizendo qual é a hora, certo? Nesse caso aqui, esse ponteiro que representa a hora, ele está apontando para o número 8. Nesse caso, vai ser 8 horas. E quantos minutos? Vai depender do ponteiro de minutos, certo? Nesse caso, o ponteiro de minutos aqui está apontando para o 12. Uma coisa interessante que vocês não podem esquecer. Sempre que o ponteiro da hora estiver apontando para qualquer número, certo? E o ponteiro do minuto estiver no 12, será em ponto, certo? Como aqui está apontando para o 8, será 8 horas em ponto. Porque o outro ponteiro está no 12, certo? Se esse ponteiro estivesse no 6, seria 6 horas em ponto, porque esse outro ponteiro também estaria no 12, certo? Esses números aqui que aparecem no relógio, eles servem para indicar a hora, especificamente a hora. Mas aí vocês me perguntam, e o minuto? Como é que eu vou saber o minuto? Vamos tirar essa dúvida agora. O minuto, você vai calcular da seguinte forma. De um número para o outro, certo? De um número para o outro, vai valer 5 minutos, certo? Aqui seria número 1 em hora. Aqui seria 2 em hora. Aqui seria 3 em hora. Mas como eu quero trazer clareza para você, eu coloquei o equivalente a minuto. Quando o ponteiro estiver nessa direção, o ponteiro de minuto será 5 minutos. Inclusive, eu trouxe o número 5. Olha. Quando o ponteiro de minuto estiver apontando para esse local aqui, será 10 minutos. Ou seja, a diferença de um número para o outro, quando estou falando de minuto, é de 5 minutos. No caso aqui, olha, começa aqui. Aí vem 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60. Chegou em 60 minutos, vai começar do zero de novo. Entendeu? Então, assim, é basicamente isso. Você tem que prestar bem atenção nesses fatores, certo? E o segundo, não vai haver a necessidade de você saber qual é o segundo. Porque quando você falar que é um segundo, que você olhar novamente no relógio, já não vai ser mais um segundo. Ele já passou. Então, é importante que você verifique e compreenda a questão da hora, certo? Que é calculado, nesse caso, no relógio de ponteiro, do número 1 ao 12, e a questão dos minutos, que nesse caso começa do 1, do 0 aqui, ó, 0, 1, aí vai do 5, e vai pulando de 5 em 5 até chegar aos 60. Ok? Vamos lá. Muitas vezes, necessitamos transformar uma informação, por exemplo, em minuto para segundo, ou em segundo para hora, e sentimos dificuldade. Ao olharmos esse relógio aqui, vamos observar os ponteiros. Aqui tem o ponteiro da hora e o ponteiro do minuto. Lembra que eu falei que quando o ponteiro do minuto está apontando para o 12 e o ponteiro da hora está ligado diretamente para o número é hora em ponto, então nesse relógio aqui está dizendo que é 9 horas em ponto.
porque um está apontado para o 9, que é o da hora, e o do minuto está apontado para o 12. Então, nesse caso, é 9 horas em ponto, certo? Aí vamos lá. Devemos sempre lembrar que uma hora tem 60 minutos e que um minuto equivale a 60 segundos. Desta forma, uma hora corresponde a 3.600 segundos. Uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Portanto, uma hora tem 3.600 segundos, certo? Continuando. Assim, para mudar de hora para minutos, devemos multiplicar por 60. Por exemplo, 3 horas equivale a 180 minutos. Por quê? Porque se uma hora tem 60 minutos, então 3 horas será 3 vezes 60, que é igual a 180. Ok? Se eu quiser transformar de hora para minuto, eu vou multiplicar vezes 60. Se eu quiser transformar de minuto para segundo, eu vou multiplicar vezes 60. Se eu quiser voltar esse processo, se eu quiser transformar de segundo para minuto, eu vou dividir por 60. Se eu quiser encontrar de minuto para hora, eu vou dividir por 60. Aqui está indicando perfeitamente como é o processo. E a setinha está apontando, certo, diretamente para que você não inverta o processo. É importante que preste atenção, ok? Instrumentos de medida. Para medir o tempo, utilizamos relógios, que são dispositivos que medem eventos que acontecem no intervalo regulares. Os primeiros instrumentos usados para medir o tempo foram relógios de sol, como esse aqui, que utilizava a sombra projetada de um objeto para indicar as horas. Foram ainda utilizados relógios que empregavam escoamento de líquidos, areias, queima de fluidos e dispositivos mecânicos, como os pêndulos, para indicar intervalo de tempo. Mas hoje, na maioria dos casos, utilizamos o relógio de ponteiro, numerados dessa forma aqui. Tem até o relógio digital, certo? Que é aquele relógio que vai marcar a hora e o minuto, sem muito trabalho. Mas é importante que nós tenhamos conhecimento desse tipo de relógio, porque ele é fundamental para o nosso conhecimento. Ficou com dúvida em relação aos conteúdos abordados na aula? Caso tenha, aqui está o contato do professor, onde você pode estar solicitando uma nova explicação e ele vai te auxiliar nesse quesito. Vamos ao nosso desafio de hoje. Sabendo que uma hora tem 60 minutos, quantos minutos tem em 10 horas? Resolva o desafio, certo? E mande para o professor. Vocês podem estar fazendo esse desafio através de vídeo ou pode até mesmo estar fazendo escrito no caderno e mandando um áudio explicando como você resolveu. Desde já agradeço a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus até a nossa próxima aula. Não esqueça de deixar o like e compartilhar. Grande abraço.